É, essa primeira aqui é de probabilidade. Ele fala o seguinte, ó. Dentro de duas caixas foram colocadas bolinhas numeradas. Em cada uma dessas caixas há somente três bolinhas. Uma bolinha com algarismo 3, uma com o 4 e uma com o 5. Então, tem duas caixas. Aí ele diz que em cada caixa há somente três bolinhas. Uma com algarismo 3, uma com algarismo 4 e uma com algarismo 5. 3, 4 e 5. Aí ele diz, uma bolinha é sorteada aleatoriamente de cada caixa. E os números obtidos são multiplicados. Qual a probabilidade de esse número ser um número par? Então, ele quer saber qual a probabilidade de ser par. Como ele vai pegar uma bolinha daqui e uma bolinha daqui, um jeito que eu achei bem interessante de fazer isso é assim. Você coloca 3, 4, 5. E aí você coloca aqui 3, 4, 5. Aí, o total de possibilidades vai ser 9, porque eu vou ter três possibilidades de escolha para a primeira caixa e três possibilidades de escolha para a segunda caixa. Então, vai ser 3 vezes 3, dá 9 pares que eu posso formar aqui. Os pares, eles estão aqui, ó. 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. O produto, ó, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20 e 25. Então, ele quer saber desses produtos aqui, desses nove produtos que podem ser obtidos, qual a probabilidade do resultado, ó, ser o número par. Então, eu tenho o 12 é par, o 12 aqui também, o 16, o 20 e o 25. Então, eu tenho cinco possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, dentre os nove pares possíveis, tá? Então, a resposta vai ser 5 nonos. Eu tenho cinco possibilidades para as nove possibilidades totais, certo? Então, a resposta é 5 nonos. Tá, beleza? E conta o 12 repetido também, o 20. Eu Conta, achei que claro. fosse. Não, claro que conta, porque existe duas chances de ocorrer o 12, que é você escolher o 3 na primeira caixa e o 4 na segunda, ou então o 4 na primeira caixa e o 3 na segunda. Então, existe uma chance maior de você, nesse sorteio aí, sair o 12 mais do que sair o 9, por exemplo. Só tem uma possibilidade para sair o 9, que é sair o 3 e o 3. Então, claro que conta, assim. Eu achei que a multiplicação de 3 vezes 4 e 4 vezes 3 das bolinhas, aí contava como só um, porque é a mesma Não, coisa. não, porque não é só o resultado que importa. Existe uma chance maior de sair 12 do que 9. Isso foi percebido há muito tempo. Por exemplo, quando você lança dois dados, se você lançar dois dados, você vai ver que existe a probabilidade muito maior de sair a soma dos dados, por exemplo, sair 7 do que você lançar dois dados e a soma dos dados, por exemplo, sair 3. Por quê? Porque para sair 7, você tem várias formas de sair 7. O 4, um dado ser 4, outro dado ser 3, um dado ser 5, outro dado ser 2, um dado ser 6, outro dado ser 1. Já para sair 3, não, só tem o 2 e 1 e o 1 e o 2. Então, assim, existe aqui nesse caso do produto, existe mais chance do resultado ser 12 do que 9. Por quê? Porque existe duas possibilidades para o resultado ser 12, que é você tirar o 3 na primeira caixa e o 4 na segunda, ou tirar o 4 na primeira caixa e o 3 na segunda. Então, tudo isso tem que ser contado, certo? O evento consiste em você
escolher um número daqui e escolher um número daqui. Então, o evento é como se fosse pares ordenados. Você pode pegar o 3 aqui e o 3 ali. Você pode pegar o 3 e o 4. Você pode pegar o 3 e o 5, que é o que a gente faz assim nesse diagrama. Você pode pegar o 4 e o 3, pode pegar o 4 e o 4, pode pegar o 4 e o 5. Pode pegar o 5 e o 3, o 5 e o 4 e o 5 e 5. Então, existem nove possibilidades para o evento, tá? Você tem que primeiro saber disso. Porque você está pegando uma caixa, você está pegando um outro. Então, dessas 9, o que o produto da par é essa, essa, essa e essa. Então, são 5 pares, que são 5 resultados possíveis dentre os 9 totais. Ó. Tá beleza? Entendi. Ó, aí, a próxima também é de probabilidade. Aí, só são 6 questões de matemática na Unicristos. E tem ano que nem cai probabilidade. E quando um ano não cai, que é um assunto tão importante, geralmente eles compensam no outro ano. Então, esse ano aqui foi o ano que eles compensaram, já com 2 questões de probabilidade. Roberto tem uma gaveta com 6 máscaras brancas, 8 verdes e 6 vermelhas. Então, ele tem 8 branca, 8 verde e 6 vermelha. Aí ele diz, depois de adicionar mais máscaras verdes, ele vai adicionar mais X máscaras verdes. E somente desse tipo, ele percebeu que há 60% de chance de uma máscara selecionada aleatoriamente na gaveta ser verde. Quantas máscaras verdes Roberto acrescentou? Então, ele tinha essas 8 com 8, 6 aqui, tinha essas 22 máscaras, e ele vai acrescentar X máscaras verdes para que, depois que ele acrescentou, há 60% de chance de uma máscara ser selecionada e ela ser verde. E aí ele quer saber quantas máscaras ele acrescentou. Então, primeiro, a probabilidade de você retirar uma máscara e ela ser verde São 6 brancas, né? vão ser 8 mais X. Porque assim, ó, quantas máscaras verdes, quando a pessoa for sortear uma lá, ela tem possibilidade de pegar? Ou seja, qual é o total de máscaras verdes? É 8 mais X. Total de máscaras verdes lá vai ser 8 mais X, que é 8 já tinha, e ele vai acrescentar X, certo? Porque probabilidade é sempre isso. É o número de resultados do caso que você quer, ou seja, do evento que você deseja que aconteça, sobre o número de possibilidades totais, que a gente chama de espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrer uma determinada situação A é o número de possibilidades de ocorrer essa situação A sobre o número total de possibilidades do evento todo. Então, assim, quantas máscaras verdes ele pode tirar? 8 mais X. Mas quantas máscaras tem ao todo? A quantidade de máscara que tem ao todo é a soma disso aqui tudo. Ó. 8 com 8, 16. 16 com 6 dá 22. 22 com X vai ficar 22 mais X. Então, esse 8 mais X é a quantidade de máscaras verdes. 22 mais X é a quantidade total de máscara. Ah, são 6 brancas. Eu estou fazendo errado. Jumento. Tá, vamos corrigir aqui. Ó, são 6, 8 e 6. Pronto. Então, assim, o número de máscaras verdes, 8 mais X. O número de máscara ao todo, isso aqui dá 14, vai ficar 20 mais X. Ó. Total de máscara, depois que você acrescenta X máscaras verdes, fica 20 mais X.
E isso, ou seja, a razão, a probabilidade de escolher uma máscara verde dentre essas todas, ele diz que é 60%. Então, a gente vai igualar isso a 60% e vai descobrir o x facilmente. Então, 8 mais x é o total de máscaras verdes, 20 mais x é o total geral de máscaras, e essa razão representa a chance, a probabilidade de você escolher uma máscara verde dentre esse todo aqui. Então, você corta aqui, e aí você pode simplificar. Mas também já pode fazer a cruzadinha. Vai ficar 10, vai ficar 80, mais 10 vezes x vai ficar 10x, 6 vezes 20 vai ficar 120, 6 vezes x vai ficar 6x, joga o 6x para lá, vai ficar 4x, joga o 80 para lá, vai ficar 40, e aí o x vai dar 10. Né? Então, você vai ter que acrescentar 10 máscaras verdes, certo? Essa é a ideia dessa questão, tá? Entendeu direitinho? Entendi, eu achei que tinha que tipo, esse resultado era o total. Aí tinha que diminuir das que já tinha. Por isso que Não, estava fazendo errado. certo. Aí, a gente vai para a próxima aqui. Ele diz assim, um bar vende drinks com copo num formato de cone. Um bar vende drinks no formato de cone. Com raio 6 e altura 12. Então, raio 6 e altura 12. Formato de cone, ou seja, o copo é como se fosse assim. Aí ele diz, outra opção de copo para drinks é um com a forma de um cilindro reto, de raio da base 4. Aí diz, sabendo que nas duas situações o líquido nos drinks é o mesmo, ou seja, que é uma altura H, e ocupa completamente o recipiente, qual é a altura em centímetros do copo no formato do cilindro? Então, ele está querendo dizer para a gente aqui que o volume é o mesmo, que é o mesmo conteúdo do líquido, certo? Então, você vai dizer que o volume do cilindro é igual ao volume do cone. Ele está dizendo que é a mesma quantidade de líquido que cabe nos dois, então é o mesmo volume. Aí a fórmula. A fórmula do volume do cilindro é π R ao quadrado vezes H. Esse R aqui sendo o raio do cilindro. Eu vou até... Aqui é o raio do cilindro. E o volume do cone é 1/3 de π R ao cubo. Não, R ao quadrado. Onde é o cubo? R ao quadrado vezes H. Então, claro, isso aqui é do cilindro e isso aqui é do cone. Eu tenho que escrever assim, porque como a gente está igualando, para o aluno não tomar cuidado de cortar. Não, aqui eu só quis escrever as fórmulas antes, tá? A fórmula aqui do volume do cilindro é área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h, e o volume do cone é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura. Então, a gente substitui agora. A gente pode até cortar o π. Nesse momento inicial, a única coisa que eu posso cortar é o π. Ah, não, eu posso cortar o h? Não, porque são h's diferentes, certo? Eu só quis escrever as fórmulas antes. Ó. O raio do cilindro é 4. A altura do cilindro é o que eu quero descobrir. Vai ser 1/3. O raio do cone é 6. E a altura do cone é 12. Ó. Então, essa conta vai dar, ó, 4 ao quadrado vai ficar 16H. Corto o 12 por 3, ó, 12 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Vai ficar 36.
vezes o 4. 12 por 3 dá 4. E aí o H vai ser bem fácil. Eu posso cortar o 4 aqui com 4, com 16 aqui, ó, sobra 4. E quando o 4 vai dividindo, o H vai dar 9. Vai ficar 36 sobre 4. Vai dar 9. Então, a altura desse cone vai ser 9 centímetros. O cone não, a altura desse cilindro, tá? Então, é uma questão simples de sólidos geométricos. Eles gostam bastante. Então, tem que saber as principais fórmulas. E, geralmente, quando cai, cai sobre o volume. Dava Entendeu? para fazer primeiro o volume do cone e depois só substituir, ao invés de igualar, dava a mesma coisa? Mas você, no final das contas, você vai estar igualando. Porque você só está, dessa forma quando eu fiz, você só está fazendo menos conta. Porque se tu fizesse o volume do cone, aí vai dar um certo número. E aí tu vai colocar o volume do cilindro é igual a esse número, que é o mesmo volume. E aí você conseguiria achar o H se você igualasse o volume do cilindro ao valor que deu o volume do cone. Então, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa, só que de forma mais eficiente. Se ele diz que cabe a mesma quantidade de líquido, certo? Então, o volume é igual. Então, a gente aprende a igualar, desenvolver a fórmula para ficar mais fácil. Quando tiver essas questões de mesma quantidade ou mesmo formato, pode É, igualar, né, as formas. quando ele falar que é o mesmo conteúdo, mesmo líquido, mesmo volume, você iguala, certo? Você iguala os volumes. Aí a gente vai fazer a próxima. Próximo é a seguinte. Professor Danilo, aplique seu exame final para 2 turmas. A média das notas dos alunos da manhã é 81. Então, os alunos da manhã, a média é 81. E a média dos alunos da noite é 72. A razão entre o número de alunos da turma da manhã, então vamos supor que é manhã, vamos supor que tenha X alunos aqui e Y aluno aqui. Então, quando ele fala razão, razão é a divisão na matemática. Então, a razão entre o número de alunos... Manhã não, menino, pera. Vou botar aqui, ó. Número de alunos, ó. Número de alunos. Número de alunos. Então, tem X alunos pela manhã e Y alunos à noite. A razão entre o número de alunos pela manhã e o número de alunos à noite é 4/5. Aí a pergunta, qual é a média da pontuação de todos os alunos? Então, ele quer saber a média dos alunos todos, né? A média de todo mundo desse grupo aí, tá? Aí, a gente faz o seguinte, a média, quando você tem um grupo de pessoas, né? A média é você somar tudo, tá? E dividir pela quantidade, ou seja, você vai somar todas as notas e dividir pela quantidade. Quando a gente diz, ó, que o número de alunos de manhã é X e a média deles é 81, certo? A gente está dizendo que, na média, esses X alunos tiraram 81. Então, para calcular a soma das notas de todos os alunos, a gente acaba multiplicando, certo? Ou seja, cada um dos alunos é como se tivesse tirado 81. Se são X alunos, se eu for somar as notas de todo mundo, vai ficar assim, ó, 81x mais. Na noite, a mesma coisa, eu tenho Y alunos. A média deles é 72. Então, a média é o que representa como se fosse todo mundo, tá?
Então, 72 alunos, não, são Y alunos, cada um tirou 72, para somar os pontos fica 72Y. E aí a gente vai pegar isso e vai dividir pela soma da quantidade de pessoas. Ou seja, aqui é a soma das notas, aqui em cima de todo mundo. E aqui embaixo vai ser a soma da quantidade de pessoas, X mais Y, certo? E para a gente poder pegar esse número aqui e dar um certo resultado, a gente vai ter que deixar tudo isso aqui em função de uma única letra, certo? Tudo isso aqui em função de uma única letra. A única letra... Não pode cancelar, tipo, o Y não pode cortar o com... Y com Y, X com X, não. Tem uma soma aqui. Aqui tem quantidade diferente, não dá para fazer isso, não. O que eu posso fazer é o seguinte. Por exemplo, no lugar do... Eu posso fazer assim, posso isolar uma das letras. Por exemplo, no lugar do X, ó, o X, passa o Y para lá, ó. Ele vai ser 4/5 de Y. Ó, o Y vai passar para lá multiplicando. Então, ele vai ficar 4/5 de Y. E aí eu posso o quê? Substituir tanto aqui em cima como aqui embaixo. Então, se eu substituir aqui em cima, vai ficar assim, 81 vezes 4/5 mais 70, vezes 4/5 Y mais 72Y. E aqui embaixo, no lugar do X, eu coloco 4/5 de Y mais Y. E agora, a gente pode fazer o MC em cima, ó. O MMC em cima, que vai ser 5. Então, vai ficar 5 MC. 5 dividido por 5 é 1, aí vai ficar 81 vezes 4. Vai ficar 324 Y. Mais 5 dividido por 1 é 5. Vezes 72 dá 360 Y. Embaixo fica, MC é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes o 4Y vai ficar 4Y. 5 dividido por 1 é 5, mais o Y fica 5Y. Então, aqui em cima vai ficar 684Y sobre 5. E aqui embaixo vai ficar 9Y sobre 5. Aí eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, eu vou voltar aqui para cá. Então, repetindo a primeira, que é 684Y por 5, vezes o inverso da outra, que é 5 sobre 9Y, eu vou obter o seguinte, eu vou cortar, ó, o Y com o Y, o 5 com o 5. E aí eu vou fazer 984 por 9, certo? Isso aqui vai dar 76, certo? 76. Então, a média vai ser 76, que é C de casa, certo? Entendi. É uma questão trabalhosa, mas, assim, tem um jeito também um pouco mais prático de resolver, mas é para quem tem muita habilidade, assim, sei lá, lógica. Ó, ele está dizendo que a média da manhã é 72. E a média dos alunos da noite é 81. Certo? E aí ele está dizendo, ó, que o número de alunos da turma da manhã, a razão é 4/5, ou seja,
Se uma razão é menor do que 1, é porque tem menos alunos da manhã do que de tarde, ou seja, é como se fosse assim, ó, a cada 4 alunos da manhã, é como se eu tivesse 5 alunos da noite, ó. Porque a razão é, entre o aluno da manhã e o aluno da noite, é 4/5, certo? Então, presta atenção. Isso significa que a média vai ficar um pouco mais próxima do valor dos alunos da noite, já que tem mais alunos da noite, certo? Então, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, uma coisa prática. Eu faço assim, ó, daqui para cá, de 72 para 81, eu tenho 9 unidades, ó, 9, certo? 9. Aí, o que é que eu posso fazer? Aqui, 4 e 5, se eu somar esses dois, também dá 9. Então, eu posso pegar o seguinte, ó. Desses 9, eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9, eu vou aproximar mais do 72. Então, fica 1, 2, 3, 4. Aqui fica 76. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar aqui no meio, porque daqui para cá, ó, é 4. E daqui para cá, ó, é 5. Então, está mais próximo do 72. Então, meio que por proporção, a gente consegue descobrir que o 76 é a resposta, porque ele está a 4 unidades daqui, do 72, e ele está a 5 do 81. É bem mais rápido. É bem mais prático. É bem mais prático, sim. É bem mais prático. Nem sempre, assim, para acertar umas até mais difíceis desse jeito, também dá certo. Mas é uma questão de treino, de estudar essas coisas de média. Mas na hora do vamos ver, se quiser fazer mesmo um monte de cálculo, a pessoa sempre acerta por esse jeito também da média aqui. Só que às vezes dá mais trabalho, porque tem fração, tem tudo. Aqui é meio que na lógica. Esse intervalo de 81 a 72, que é 9, esse 9 ele vai ser meio que dividido, que é esse intervalo. Ele vai ficar mais próximo do 72, que é porque tem mais alunos lá, mas ele não vai ficar tão mais próximo assim. É como se fosse a cada 9, ele está um pouquinho mais perto só. 4 unidades mais perto do que o outro. E acabou que deu certo. Mas é uma possibilidade, porque quando a gente vai resolver questões de matemática, existe sempre o jeito clássico, o jeito trabalhoso e tal, e existe sempre o jeito mais prático, que simplifica mais, que dá um raciocínio melhor. E o grande lance é fazer muitos exercícios para ir conhecendo essas dicas, essas coisas. Porque quando você se depara na prova, você tem sempre questões que você nunca fez assim parecido na vida. Essas você vai levar mais tempo para ler, para entender, para executar. Mas você também ganha tempo quando você pega algumas questões que você já fez bem semelhante, que você já sabe o estilo, já sabe parecido. E é importante ter essas questões para você ganhar tempo para pensar nas outras, certo? Então, algumas vezes, não só saber resolver um problema de qualquer forma é importante. É importante muitas vezes saber resolver de um jeito rápido, de um jeito lógico, que você possa ganhar tempo também nas outras questões. Bom, vamos resolver a próxima. Próximo, ele diz assim, é geometria analítica. Ele diz assim, ó, os pontos 2 e menos 2 e 5 e menos 7, 2 e menos 2, 5 e menos 7, descreve a trajetória no plano cartesiano.
Essa reta, ou seja, uma reta, 2 pontos é uma reta. Essa reta... Você está escrevendo? Não, não, não. Ah, tá. Essa reta indica a trajetória de um transporte público ao passar por uma rua. Alguns usuários desse transporte têm as coordenadas marcadas. Aí ele diz, no mesmo plano cartesiano, beleza. Aí ele dá Pedro, Tobias, Ricardo e Maria. Considerando todas as informações, quais usuários possuem localização marcada sobre a reta, trajetória e transporte do público na... Ou seja, ele quer saber qual desses pontos pertence à reta que passa por esse ponto aqui, ó, que é o 2 e menos 2 e o 5 e 7, certo? Então, é uma questão de geometria analítica, mas é uma questão também que você pode fazer ela por função também. Porque, assim, ó, a equação de uma reta, você pode escrever como sendo y é igual a ax mais b, certo? Sem problema, uma função do primeiro grau, tá? Então, você pode fazer essa questão por função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, como você pode fazer essa questão só com o conteúdo de geometria analítica. Como função do primeiro grau é uma coisa mais básica, os alunos podem fazer aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai substituir, ó, porque esse ponto, todo par ordenado, é um x e o y, todo par ordenado. E aí, o que ele está querendo dizer nessa função é, se o x for 2, o resultado dá menos 2. Então, você substitui o 2 aqui, ó. Então, vai ficar 2a mais b igual a menos 2. Você está substituindo o ponto 2 e menos 2 aqui, ó, na função. E o outro você está substituindo, ó, quando x for 5, então vai ficar 5a mais b, o resultado vai dar 7. Então, quando você substitui os dois pontos na função do primeiro grau, que é uma reta, você vai ter um pequeno sistema. Para resolver esse sistema, você pode multiplicar, trocar o sinal de uma delas. Por exemplo, vou trocar o sinal dessa aqui. Certo? Vou trocar o sinal dessa aqui. Então, se eu trocar o sinal dessa, vai ficar menos 2a menos b igual a mais 2. Eu troco o sinal tanto do primeiro, do segundo e do terceiro. Para que eu vou trocar o sinal? Para resolver esse sistema. Porque vou resolver pelo método da adição. Então, eu tenho que deixar aqui nas letras dois números aqui opostos, para quando eu somo, cortar as letras. Então, como aqui já tem B, e aqui também tem B, se eu trocar o sinal de cima, vai ficar menos B. Só que eu tenho trocado o sinal de todo mundo. E o menos B, quando eu somar com a equação de baixo, ó, vai acabar cortando. Ó. Corta o B com menos B, então vai ficar 3A igual a 9. E o A dá 3. Ó. Se o A dá 3, eu substituo 3, por exemplo, em qualquer campo. Por exemplo, aqui, 5 vezes 3 dá 15, então vai ficar 15 mais o B igual a 7. Passo 15 para o outro lado, então o B vai ficar 7 menos 15, fica menos 8. Então, a nossa função, a lei da nossa função, que é a mesma coisa de a equação da reta, o A é 3, então vai ficar 3x, e o B é menos 8, ó, menos 8. E ele quer saber qual dos pontos aqui faz parte da reta. O que é que eu faço? Eu substituo. Ou seja, será que quando x for menos 1, o y vai ser menos 10? Veja que não é. Ó. Se eu substituir aqui o x por menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, vai ficar menos 3, menos 8. Ó. Vai dar menos 11, ó, se eu substituir o x por menos 1. Então, o Pietro não está na equação dessa reta. Aí você substitui outro, por exemplo, Tobias, 0 e menos 8. Se eu substituir o x por 0, vai ficar 3 vezes 0 menos 8. 3 vezes 0 é 0, então o resultado vai ficar menos 8. Então, sim,
O Tobias vai estar, ó, quando x for 0, 0 isso aqui, e o resultado vai ser menos 8. Então, o Tobias está nessa reta. O Ricardo está a 7,13, vamos ver. 3 vezes 7, 21. Ó, 3 vezes 7 é 21. Menos 8, 21 menos 8 vai dar 13. Então, dá certo. Ó. Quando x for 7, o resultado é 3. Então, o Ricardo também está nesse ponto. E a Maria é o 3 e 0. Se eu substituir o x por 3, ó, não vai dar 3 e 0, porque vai ficar 5 vezes 3 é 9. 9 menos 8. Não, ó, só botar um 3 aqui. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 8 fica 1. E ele está dizendo que deu 0. Então, o 3 e 0 não faz parte dessa função. Ou seja, 3 vezes 3, que o x é 3 aqui. Mas o resultado não é 0. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 8 é 1. Então, esse ponto aqui não faz parte da reta. Então, os únicos pontos que fazem parte é o Tobias e o Ricardo. Então, Ricardo e Tobias. Nem o Pietro faz, nem a Maria faz. Então, é D de denho. Tu entendeu? Do you understand? Mas é Entendi. fácil. Isso aqui é uma equação de uma reta. Reta é função do primeiro grau. Essa expressão aqui é uma expressão muito antiga, no qual a gente vai substituindo os pares ordenados, o x e o y. Então, se você substituir duas vezes aí, você vai descobrir a função que passa por esses dois pontos. Ou seja, você vai descobrir a reta que passa por esses dois pontos. Tá? E aí, ele vai te dar 2 pontos aqui, substitui, resolve o sistema, acha a equação da reta, e nesse tipo de questão, ele quer que você saia testando para saber qual é o ponto que passa na reta. Beleza? Tem que botar na cabeça que é Entendi. fácil. É fácil. Professor, eu até acho que é fácil, mas quando eu vou fazer, eu Mas me tem que, perco mas tem que enjoando. treinar. Tem que treinar. É fácil. É fácil porque você não está vendo que eu não estou fazendo nada milagroso, assim. Eu não estou fazendo nada milagroso. Então, você tem condições de acertar. É só questão de treinar mais, ficar mais atento, fazer mais questões, se preparar melhor, já sabendo o estilo dessas questões, fazer mais questões do mesmo assunto, né? Não se enrolar com os cálculos, usar a lógica a seu favor. Ó, essa aqui é a quarta. Ele diz assim, a educação financeira é importante Essa para... a gente já tinha feito uma, acho que foi na prova da Unifor, Pronto, né? verdade. Essa é aquela É. que aumenta 20%, esse aqui 10% e esse aqui reduz 35%. Verdade. Fazer bem ligeirinho. Se aumenta 20%, vai ficar 20% de 800. Corta, 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 corta. Certo? Então, vai ser 160. 20% da alimentação. R$ 160 vai ser aumentado. Aí a luz é 10%, a luz é 200. Corta, 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 vai dar 20. A luz também vai ser um aumento. Então, vai ser um aumento aqui e vai ser um aumento aqui. Aí, o que é que acontece? Mas não é exatamente idêntica, não, essa eu acho. Porque aquela lá era da poupança. Não é exatamente idêntica. É, não, mas é só assim, tipo, de Não, eu aumento sei, eu e a sei. porcentagem. Não, mas era parecido, é muito parecido, mas não é exatamente tudo igual, não. Ó, o transporte vai ter uma queda no preço de 25%. Transporte é 400, então vai ficar 25% de 400, corta, 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 vai dar 100. Então, o que é que vai acontecer? Ele diz assim, as outras despesas não se alteram, ele dá aqui as mudanças e ele diz, qual é o acréscimo aproximado na porcentagem dos gastos de Marley no mês seguinte
ao da tabela apresentada anterior. Ó, então, ele vai ter um aumento de R$ 160 no alimentação, de R$ 20 na luz, e vai ter um desconto, vai reduzir R$ 100 no transporte. Ao todo, então, aqui ele vai ter um aumento de 180, vai ter um desconto de 100. Então, no final das contas, ele vai ter um aumento em relação a tudo que ele pagava, um aumento de R$ 80. Porque ele vai ter um aumento de 180 nesses dois, um desconto de 100 nesse, 180 menos 100 dá 80, tá? Mas ele quer saber esse aumento, que é R$ 80, ele quer saber isso em porcentagem. Ele quer saber qual é o acréscimo aproximado em porcentagem. Acréscimo tem a ver com um número que ele era um determinado número e sofreu uma variação, no caso aqui um aumento. Então, o número que era antes, o salário dele, ele não foi dado aqui para a gente. A gente tem que somar tudo para saber quanto é que é o salário dele. Ó. 800 com 1.400 vai dar 2.200, 2.400, 2.400 com 400, 2.800, 2.800 vai dar 3.000 e tem esse 90. Então, vai dar 3.090. O salário dele aqui, ó, confirmando, ó, 22, 22, 24, 24, 28, 30, Aí tu vai dizer que esse salário representa 100%. Então, R$ 80, que é o aumento que ele vai ter, representa X%. E aí a gente tem que fazer isso. Ó. Corta o zero com zero, tá? E aí vai ficar 309 vai ser igual a 8 vezes 100, fica 800. 309x, multiplica isso com isso. Então, o x aqui é um x. O x vai ser 800 por 309. Então, 309x vai ser 800. Então, o x vai ser 800 por 309. Obviamente, isso aqui não dá um 3. Por que não dá um 3? Porque passa. Passa. Porque 309 vezes 2 dá 618. Mas vezes 3 dá 900 e quebrado. Então, vai ser 2. E o que está mais próximo de 2 é 2,5. Então, vai acabar ficando 2,5%. Tá? Então, essa é a ideia dessa questão. Uma ideia parecida com aquele raciocínio que a gente já tinha feito. Certo? Entendi. Aí, vamos para a próxima. Deixa eu ver. A próxima já é de física, se eu não me engano. Então, vamos lá. A de física é a seguinte. A prova de física, ela se caracteriza aqui na Unicristo por uma prova que cobra muito conteúdo diferente. Muito conteúdo que no convencional, às vezes, no vestibular do Enem, no vestibular mais tradicional, não seria cobrado. Então, são 8 questões de física. Geralmente é metade, metade, metade teórica e metade com cálculo. E eles sempre gostam de uns assuntos assim, tipo, meio esquisitos, assim, bem específicos, tá? Nesse caso aqui, ele vai falar sobre hidrostática, de alguma forma. Ó, duas bacias de mesmo formato, peso e medida, ou seja, idênticas, estão inicialmente vazias. Em seguida, no fundo de apenas uma delas, é colocado um cubo de gelo. E logo depois, ambas as bacias são completadas com água, até o nível máximo, na mesma horizontal nos dois casos, mas sem transbordamento. Então, ele está explicando o que está acontecendo. Você tem duas bacias. Em uma delas, ele colocou aqui um cubo de gelo. Em uma delas, ele colocou gelo.
que é que ele fez? Ele pegou e completou a bacia em ambos os casos, na mesma altura. Ó, ele completou em ambos os casos na mesma altura. Aí ele diz o seguinte: considerando que nas duas bacias são postas cada uma em uma balança, então tem uma balança aqui, cada uma, certo? Tem uma balança aqui em cada uma. Aí ele diz: igualmente calibradas, é correto afirmar que a leitura da balança será a mesma nas duas bacias. Bacia que possui o gelo terá menor massa, pois o gelo imprime força, peso sobre a água. Esquisito. A bacia que não possui o gelo terá maior massa, pois toda a água ficou distribuída nela. Bacia que possui o gelo ficará com menor indicação de leitura na balança, pois terá sua força normal reduzida. Bacia que não possui o gelo terá maior massa, pois parte do gelo que está na outra bacia não estará submerso na água. E aí? O que é que você acha? Tem alguma noção do qual a resposta certa? Eu acho que eu marcaria D. Tá, acho que marcaria D. Eu acho que tá errado. Ó, primeiro, é óbvio, e claro, não tem na questão, mas eu vou ter que saber, que a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Ou seja, o gelo, você sabe, D não, acho que eu marcaria E. o gelo que você sabe, ele é menos denso que a água. Então, quando você abandona o gelo num líquido, ele vai subir a superfície, porque coisas menos densas, elas flutuam. A densidade é o critério mais importante para você saber se uma coisa flutua ou afunda em outra. Então, o gelo, ele flutua. Você coloca no copo de suco, no refrigerante, qualquer coisa, você percebe que ele flutua. Por quê, Daniel? Porque a densidade dele é menor, certo? E o que significa? Ó, quando você coloca a mesma, ó, tá no mesmo nível de altura, os recipientes são idênticos. Só que um tem água toda e o outro, ele tem uma porção, ele tem aqui gelo, certo? Aqui a gente fica querendo marcar que tem mais. Ó, a bacia que possui o gelo ficará com a menor indicação. Então você está querendo dizer que a bacia onde tem o gelo fica mais leve e tal. Ah, não, porque no fundo eu acho que essa bacia aqui ela tem menos água do que a outra. Então, sei lá, eu acho que essa aqui tem uma massa menor, eu acho que a balança vai indicar um número menor. Porém, quando você colocar água aqui, esse gelo não vai ficar parado aqui, óbvio. Quando você vai introduzir a água, o que é que vai acontecer com esse gelo? Ele vai flutuar, certo? Então, esse gelo ele não vai ficar aqui embaixo. Esse gelo aqui, ele vai flutuar. Ó. Ó, deixa eu desenhar aqui. E ele vai ficar assim, ó. Tipo, gelo. E o que eu vou dizer pode surpreender. Porém, a balança nas duas indicações vai ser a mesma, certo? Ou seja, o gelo, ele está ocupando só uma pequena parte
do volume dele dentro do líquido, certo? Ele só está ocupando uma pequena parte dentro do líquido. Mas o que acontece é que o gelo ele também empurra o líquido, tá? E esse gelo aqui, certo? Quando ele colocou, ele nem espera a questão de derreter, não derreter e tudo. O grande lance aqui, o grande lance é a questão de você, é como se você tivesse, no fundo, a mesma massa nos dois cantos. Por quê? Ah, Daniel, mas aqui eu tenho um gelo, beleza, mas a gente não tem a mesma quantidade de água daqui e daqui. Só que o espaço aqui que está faltando de água, certo? Ele é compensado pelo quê? Por esse gelo todinho, tá? O lance aqui, quando a gente vai estudar hidrostática, quando você tem um corpo em equilíbrio, é que ele tem um empuxo e ele tem um peso. E para esse gelo, o empuxo ele é igual ao peso, certo? O empuxo ele é igual ao peso. E o líquido, o que é o empuxo? O empuxo é a força que o líquido faz desse objeto que está imerso nele, tá? E se o líquido faz uma força nesse objeto gelo para cima, que é o empuxo, o objeto, que é o gelo, faz uma força no líquido para baixo, que é esse empuxo. Então, esse objeto ele empurra o líquido para baixo. E o empuxo que ele sofre é igual ao peso dele, certo? O empuxo vai ser igual ao peso dele. E num conceito de empuxo, o que é o empuxo? O empuxo ele é o peso do líquido deslocado. Então, o líquido que foi deslocado para esse gelo ficar aqui, que está no mesmo volume, o líquido que saiu, ele tem o mesmo peso desse empuxo. Então, quando você coloca o gelo, a força que ele está fazendo no líquido para baixo, que é o empuxo, é a mesma coisa do peso daquela quantidade de água que teria se não tivesse o gelo. Então, no fundo, é a mesma coisa. E para qualquer tipo de experiência desse estilo, certo? Que você colocar, sei lá, você coloca o mesmo nível de altura, esse experimento idêntico aí, colocando gelo de um lado, gelo do outro, e deixando sempre o mesmo nível de altura, você vai perceber que a balança vai ser a mesma. Você podia até colocar um outro objeto aqui, aí a altura aqui ia subir, aí você derrama essa água que está subindo até deixar no mesmo nível de novo, e quando ficar no mesmo nível, aí a indicação da balança vai ser a mesma. Então, essa é uma questão teórica, uma questão que já tinha caído, e também tem nos livros, tem no Tópicos da Física, um livro que é importante, e tem outros livros de física sobre hidrostática, tá? Então, a resposta certa aí tem A. A balança vai ser a mesma, vai indicar o mesmo valor nas duas situações, certo? Ó, vamos para a próxima. Mas não é uma questão teórica facinha, não. Perceba que eles são doidos por isso, por essas cascas de banana, por essas pegadinhas, por uma situação que você fica intrigado, que você tende a marcar mais uma coisa do que outra, certo? Que se você não soubesse nada, você provavelmente ia marcar que onde tem um gelo, gelo é mais leve, então vai ser menor, ou então, sei lá, o gelo tá junto com a água, sei lá, vai acabar aumentando, então, meio chatinho. Aí esse assunto ó, é um assunto completamente raro de aparecer nas provas. Esse agora, nessa questão 48. Muito raro de aparecer nas provas. Um campo magnético constante possui um módulo igual a 2 vezes 10 a 4, ou seja, B. O B
ele é na física aqui, que é Tesla. O B, ele é o campo magnético. Eu tenho certeza que a maioria dos alunos não faz nem ideia desse assunto. Campo magnético. Esse T aqui é Tesla, certo? Que é a unidade do campo magnético, Tesla. Ele diz, ó, esse campo atravessa uma espira circular de área igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Então, assim, uma espira circular é assim, ó. Isso é uma espira circular, tá? Então, assim, a corrente vem aqui e dá a voltinha, a corrente, ó. Isso é uma espira circular. Então, ele está dizendo que esse cara, o campo magnético, atravessa a espira formando um ângulo de 60 graus com a reta normal. Então, aqui eu tenho uma reta normal e o campo magnético, ele forma 60 graus com a normal. O campo magnético forma 60 graus com a normal. 60 graus com a normal. Esse é o campo magnético. Tá? Normal é uma reta que é perpendicular, né? Aí ele pergunta, assim, pode-se inferir que a intensidade do fluxo do campo magnético que atravessa a espira, tá certo? Vale. Então, ele quer o fluxo do campo magnético. Ele quer o fluxo do campo magnético. Tem uma fórmula para representar esse fluxo. Certo? Tem uma fórmula para representar esse fluxo. O fluxo, ele é B, que é o campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo, certo? É B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo, ele é o ângulo entre o B e a reta normal. Esse θ é o ângulo entre o B e a normal. Então, o aluno, para saber essa fórmula, ele tem que dominar muita física, porque esse assunto aqui é lá na frente já, tá? Esse fluxo magnético, a medida dele é em Weber, cujo símbolo é WB, tá? Que é o Weber. Então, o fluxo magnético vai ser o B, que é o campo magnético, que é 2 vezes 10 a menos 4. A área que ele deu aqui, a área, ó, 3 vezes 10 a menos 2. E o cosseno do ângulo. O ângulo, ele é 60. E o cosseno de 60 é 1 meio. Ó, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Aí eu corto esse com esse. E a resposta vai ficar 3 vezes 10 a menos 6. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6, item A, de alvéolo pulmonar. Sempre cai essas questões Então, ó, mais... vamos lá. A tradição da Unicristos é sempre cair questões estranhas. Eles não costumam repetir, assim, tipo, de um ano para o outro, ou então nos últimos 2 anos, assim, ou 2 vestibulares, porque eles fazem muito vestibulares, né? Tipo, ocorre 2 vezes ao ano, só que cada um deles, para formar uma turma, às vezes acontece 2 ou 3 vestibulares. Então, já teve ano que teve praticamente 6 provas da Unicristos.
3 provas para fechar uma turma e depois outras 3 para fechar outra turma. Então, assim, como tem muitas questões, e são 8 de física, eles geralmente pegam, assim, nas 8, uma ou duas questões de assuntos, assim, que você nem imagina que vai ser cobrado. Às vezes você não sabe muita coisa. E às vezes é uma questão como essa, de cálculo. Então, assim, às vezes quando é teórico, você consegue até enrolar, analisar a lógica e tudo. Mas uma dessas, se você não se lembra da fórmula, você não sabe nem o que fazer. Você só chora, tá? Então, cai assuntos estranhos, sim. Não é a prova toda estranha, óbvio, são 8 questões. Então, assim, tem aquelas questões mais clássicas, mais importantes, mas, assim, eu diria que é recorrente quando a gente está falando de assuntos esquisitos, estranhos, que as pessoas não conhecem muito, basicamente em toda a prova da Unicristo. Essa daqui, rapaz, a negada não sabia nem o que era isso. Tinha gente que disse, pai, eu nunca vi, eu nunca nem vi esse assunto. Então, assim, era uma questão muito estranha. Ela não é difícil. Ela se torna difícil porque ninguém se lembra desse assunto, ninguém se lembra dessa fórmula. Mas a resolução dela é ridícula, foi só aplicação de uma fórmula. Tá? Não tinha nada demais aí, certo? Só que o grande lance era, a fórmula nem era grande e tal, o grande lance é que é uma fórmula difícil de se lembrar, é uma fórmula rara, em que a maioria dos alunos não se lembra nem que assunto é esse, certo? Por quê? Porque Mas será que vale a pena estudar esse assunto? Acho que não, né? não, Porque, não. assim, tipo, esse assunto, até na US, que é bem mais específico, assim, eu acho que eu nunca tinha visto. Aí, e é Pois um assunto que só cai, talvez, se cair na Unicristos, né? Porque na Unifor, não, eu será acho que que é é? exatamente, eu acho também que não tem nem chance de cair na Unifor. Então, assim, o grande lance aí é você saber, porque assim, ó, eu também acho que quem sabe só o básico conseguiria acertar essa questão, só o básico. A pessoa que soubesse que nas fórmulas de magnetismo, a maioria das vezes você multiplica uma coisa por outra, uma coisa por outra. Aí ele diz que o fluxo, o campo magnético, que é representado, eu que até desenhei a setinha, ela passa por dentro da área. E aí, como o ângulo é 60 graus, o ângulo entre o vetor B e a normal, você usa o cosseno porque o cosseno é o cateto adjacente. Então, é a seta que vai penetrar dentro da região, da área. Então, acho que dava para o aluno, sei lá, pensar que era B, o A e o cosseno do ângulo. Acho que dava com muita lógica para ele ver isso. As fórmulas de magnetismo geralmente é só multiplicação. Tem duas que é só multiplicação, então a pessoa fica pensando nisso e às vezes consegue acertar, mas é difícil. Esses assuntos assim esquisitos para acertar, acho que é muito difícil mesmo, tá? Só que o grande lance é que na Unicristo você tem que atingir o perfil. E o perfil é fazer 50% no mínimo em exatas. Então você tem que se dar bem em alguma das provas. Porque assim, física são 8 questões. E química são 8 questões. A bio e matemática, o bio é 8, matemática é 6. Então, o aluno ele deve ter um desempenho espetacular nessas duas aqui, porque o que é que ele tem que conseguir? Ele tem que conseguir no mínimo 15. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa aqui em física e química. Porque geralmente bio, apesar de ser fácil, o negado não fecha com as 8. Faz 6 ou 7. Matemática até alguns fecham, mas a maioria vai fazer 4, 5. Então, em física e química, tu vai ter que fazer, tipo, pelo menos a metade, 4 ou 3, que aí já ajudava nesse perfil. Tem que ser muito boa em biologia também para compensar. Então, tu tem que mirar isso. Vou fazer 3 questões aqui, vou fazer 3 questões aqui, vou fazer, ó, botar aqui, ó, 4 aqui em matemática e vou fazer aqui 6 em biologia. Já daria certo, ó. Esse aqui já daria, ó, 6 com 4, 10 aqui, ó, 16, ó. Já daria 16 questões de 30.
Ou seja, as exatas você já não seria eliminado. Tá bem pertinho do limite? Tá, mas tem que conseguir fazer isso. Só que a prova de química da Unicristos, ela é bem difícil. No qual fazer 3 questões, às vezes, é quase impossível, de tão difícil que é. Que a prova mais difícil da Unicristos é de química. Enquanto na Unifor a prova mais difícil é de física, da Unicristos é de química. Então, se você não consegue fazer 3 aqui, você tem que compensar no outro canto, tá? Então, tem que ter toda uma estratégia, o aluno sabendo o que é que ele deve procurar fazer e o que é que ele não deve, tá? A Unicristos, por exemplo, ó, outra questãozinha que não era esperado, ó, óptica. Óptica é um assunto, por exemplo, que é um dos assuntos que ultimamente, nos últimos 5, 6, 7 anos, é o que menos cai nos vestibulares. Óptica é o que menos cai no Enem. Óptica é o que menos cai no Unifor. Ou seja, é um assunto assim que as pessoas estudam, faz parte do conteúdo programático, mas elas não, sei lá, os professores não apostam muito que ela vai cair, porque é um assunto, sei lá, não é cobrado, os vestibulares não gostam. Então ele diz assim, ó, uma superfície esfera polida, ou seja, um espelho esférico, conjuga de um objeto real uma imagem virtual de direito maior. Ó, então, assim, o objeto é real. Ele está dizendo que a imagem que esse espelho conjuga, esse espelho esférico, é virtual, direita e maior. Aí ele diz, ó, sobre o tipo de espelho e a posição do objeto, ou seja, isso aqui é só sobre teoria. Ó, primeiro, só tem 2 espelhos, tipos de espelho, espelho côncavo, espelhos esféricos, né? E o espelho convexo. Côncavo e o convexo. O convexo, ele só forma um tipo de imagem. O convexo, ele é assim, o foco e o centro de curvatura é dentro do espelho, os objetos ficam aqui na frente, e o convexo só forma um único tipo de imagem, que é virtual, direita e menor, certo? Então, o espelho convexo só forma um tipo de imagem, que é virtual, direita e menor. Então, esse espelho aqui, que está formando virtual, direito maior, é o espelho côncavo. Então, o aluno tinha que saber essas características, é o espelho côncavo. O espelho côncavo, ele forma vários tipos de imagem. Vai depender da posição que o objeto está, certo? Então, vai depender da posição que o objeto está, que você vai ter essas diversas imagens formadas, tá? Aí, existe uma dica muito boa sobre espelhos esféricos, o côncavo, para você descobrir a posição das imagens. Eu vou fazer aqui essa dica aqui, para o aluno acabar pegando essa regrinha aqui, ó. Vou mostrar aqui. As 5 posições que um espelho côncavo pode ter, ó, vou botar aqui. As 5 posições que um espelho côncavo pode ter aqui. Ó, vértice, foco, centro de curvatura. Aí a gente vai desenhar o objeto. Ó, o objeto ele pode ficar em 5 posições, 5 regiões. Em cada uma dessas regiões, eu tenho um tipo de imagem que vai ser formada, tá? Aí olha como é que a gente coloca. A gente coloca isso aqui. Aí a dica é, a gente faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o espelho côncavo. Então, as 5 posições são, aqui é o centro de curvatura e aqui é o foco e aqui é o vértice. Depois do centro de curvatura, que é esse objeto aqui, 1, em cima do centro de curvatura, que é o 2, entre o centro de curvatura e o foco, que é o 3, em cima do foco é o 4, e entre o foco e o vértice, que é o 5. Tá.
Aí a pessoa vai fazer agora isso aqui. A pessoa pega e coloca um traço aqui, ó. Aí a pessoa faz isso, ó. Presta atenção na regrinha aqui. Quando a pessoa faz isso, aí a pessoa agora vai desenhar as imagens assim, ó. Aí você vai desenhar aqui, você vai desenhar aqui, você vai desenhar aqui. E você vai desenhar aqui, ó. Então, olha aqui como é que é. Esse cara agora, aí você faz um, dois, três, e aqui você coloca o 5. Esse esqueminha, ele já está te dando todas as posições e as características da imagem. Vamos ver, ó. Quando o objeto está aqui na posição 1, a imagem está aqui, ó, também na posição 1. Então, essa imagem, ela é uma imagem, ó, a posição 1, ela é imagem real, invertida, está de cabeça para baixo, e ela é menor. Então, essa imagem aqui, produzida por quando o objeto está no centro de curvatura, está depois do centro de curvatura, fica a imagem real, invertida e menor. Quando o objeto está no centro, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem está exatamente embaixo. Então, é a imagem real, invertida e igual, do mesmo tamanho do objeto. Quando o objeto está na posição 3, ó, a imagem dele, ó, fica grandona aqui para trás. Ó. Então, a imagem na posição 3, ó, quando o objeto está na posição 3, a imagem vai estar aqui. Ó, vai ser a imagem real, invertida. Sempre que é real é invertida, que é de cabeça para baixo. E vai ser maior. Quando o objeto está em cima do foco, não há formação de imagens. Então, a gente diz que o 4, a imagem ela é imprópria. Ou seja, não há formação de imagem quando o objeto está em cima do foco. E quando o objeto está aqui no 5, que é bem próximo entre o foco e o vértice, a imagem ela é grandona e ela fica em pezinho. Então, é a imagem virtual, direita e maior. Então, o caso que ele quer nessa questão, ó, o caso que ele quer é exatamente esse caso 5, ó, que ele quer, ó, que o objeto real conjugou uma imagem virtual, direita e maior. Então, o espelho ele tem que ser côncavo, ó, tem que ser côncavo. E o objeto, para que a imagem seja virtual, direita e maior, o objeto tem que estar entre o foco e o vértice. Tem que estar bem próximo do espelho, ó, entre o foco e o vértice. Então, vai ser côncavo e o objeto é posto entre o foco e o vértice do espelho, ó, D de dado. Então, esse assunto, que é espelhos esféricos, espelho côncavo, espelho convexo, saber as características da imagem, que depende de onde o objeto vai estar, tá? Tem até fórmulas nesse assunto, só que essa questão, como eu te falei, eles preferem botar metade da prova teórica. Então, tem que o aluno, para acertar uma dessa, não é no chute, tem que ter alguma noção, certo? E é um assunto que não é tão visado assim nos vestibulares tradicionais, tá? Foco é essas setinhas, né, para cima. Exatamente. Os objetos são esses aqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5, são as 5 posições, e as imagens deles estão aqui embaixo, aqui, ó. Quando o objeto está na posição 1, a imagem está aqui. Quando o objeto está na posição 2, a imagem está aqui. Quando o objeto está na posição 3, a imagem da posição 3 está aqui. Quando o objeto está na 4, não há formação de imagens. E quando o objeto está mais ou menos na posição 5, a imagem dele está aqui. Então, é uma regrinha prática para você saber essas coisinhas. Certo? Aí, próximo assunto, ó, é circuitos elétricos, que é um assunto assim bem
bem cobrada, assim, nos vestibulares tradicionais, inclusive, certo? Circuitos. Essa aqui é um pouquinho diferente só porque ela não é um circuito, assim, chamado de circuito simples. Porque o circuito simples é quando a gente só tem gerador e resistor. E aqui não. Aqui ele colocou um elemento a mais, que é o motor. Então ele colocou aqui, ó, um gerador de força eletromotriz 220 volts e resistência interna de 2 ohms, está aqui, ó, 2 ohms. E o gerador é esse aqui, ó, 220 volts. Ele deu o que é o E. E aqui é o nosso E'. Aí ele disse, ó, é ligado a um motor de força contra eletromotriz E', e a resistência interna de 2 ohms. Então aqui ele está dizendo que é E', e a resistência interna 2 ohms. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, e está ligado a um resistor de 18 ohms aqui. Aí ele falou, se durante o funcionamento do motor, se durante o seu funcionamento o motor elétrico tiver a sua rotação travada, qual será a corrente que fluirá pelo circuito? Quando ele fala que o motor vai ter a sua rotação travada, é como se fosse assim, você ligar um ventilador, o ventilador está girando, a hélice lá, produzindo vento, e aí imagina alguém segurando a hélice e parando a hélice, né? Ou seja, impedindo a hélice de girar. Ou seja, você está travando o eixo de rotação desse dispositivo. O que é que acontece? Certo? Primeiro que vai danificar o dispositivo depois de algum tempo, tá? Mas aqui, na hora do cálculo, quando você faz isso, quando você trava o eixo de rotação de um motor, esse E' aqui, ele não vai ser mais calculado na fórmula. Porque quando você tem um circuito, que você tem um gerador alimentando um receptor, quando você tem um gerador alimentando um receptor, a equação que você tem que fazer no circuito é E menos o E' é igual a resistência equivalente vezes o I. Esse é a força eletromotriz do gerador, ele até diz aqui, ó, gerador de força eletromotriz tal. E esse E' é a força contra eletromotriz, que é do receptor. Receptor é o motor elétrico, tá? E aí você ficaria com essa equação. Só que, como ele está dando que ele está travando o eixo de rotação do receptor, esse E' ele acaba desaparecendo, certo? Então, quando um motor tem o eixo de rotação travado, quando o motor tem um eixo de rotação travado, o E' é zero. Então a equação fica mais simples, porque fica só como se fosse geradores e resistores. Então vai ficar só E é igual a resistência equivalente vezes o I, que é a equação que a gente chama que é a equação do circuito simples, que é quando só tem geradores e resistores. Então, para resolver isso, para descobrir qual é a corrente, o E eu já sei que é 220, a resistência equivalente você vai ter que descobrir, mas é muito fácil, por quê? Porque só tem um único caminho para a corrente elétrica percorrer, ó. Ele sai do gerador, aí ele faz isso, desce aqui e vem para cá, ó. Lembrando que a corrente dentro do gerador, ele é do menos para o mais, ó. Então ele vai dar só uma volta e todos os resistores que ele vai passar vão estar associados em série, porque é a mesma corrente elétrica que vai passar em todos. Então a resistência equivalente dessa associação é só você somar os resistores em todos, porque todos vão estar em série. Então vai ser 18 com 2 com 2. Vai ficar 18 com 2 com 2. Então a resistência equivalente
já que todo mundo está em série, vai ficar 22 ohms. E aí a gente substitui na fórmula. O E vai dar 220, que é o que ele deu, ó, do gerador. A resistência equivalente é 22 e o I é o que eu vou descobrir. Ó. Passo o 22 dividindo, ó, 220 por 22 vai dar 10 amperes. Ó. Então a corrente é de 10 amperes, certo? A corrente é de 10 amperes. Então eles colocam uns assuntos assim, bem diferentes uns dos outros. Eles fazem um mix aqui de questões assim, tipo, o cara cobra hidrostática de empuxo, aí depois já cobra outro assunto completamente diferente, óptica, aí depois passa por um assunto que quase ninguém sabe, fluxo magnético, mete um circuito no meio, eles colocam vários assuntos assim. E, novamente, esse assunto, apesar de ser eletrodinâmica, parte de corrente elétrica e tal, o tópico dele não é um tópico tão cobrado, porque ele fala de motor. E, geralmente, nas questões de circuito, quando cai nesses vestibulares, é só sobre gerador. Então, até nisso, quando eles vão escolher um assunto assim já batido, eles ainda pegam assuntos assim pouco visados, certo? Entendeu como é que se resolve isso aqui e tal? Vamos para a próxima. Aí tem termodinâmica e vetores ainda. Ó, aí aqui ele vai falar sobre ciclo de Carnot, termodinâmica, gases. Ou seja, ele sai de um circuito e mete gás aqui. Ó, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível uma máquina térmica operar com rendimento de 100%. Qual seria, então, o rendimento máximo? Em 1824, Carnot respondeu essa pergunta, antes de os enunciados da segunda lei da termodinâmica serem formulados. Carnot descobriu que uma máquina reversível é a máquina mais eficiente que pode operar entre dois reservatórios dados. Assim, com base no texto e nos conhecimentos prévios acerca do ciclo de Carnot, pode-se afirmar que esse ciclo é composto de duas etapas. Então, é para saber se o aluno conhece o ciclo de Carnot, certo? Que é o ciclo mais importante da termodinâmica, tá? Então, é o ciclo mais importante da termodinâmica, no qual é o ciclo que uma máquina que trabalha entre duas fontes térmicas consegue tirar o maior rendimento possível. Então, o grande lance é o aluno saber do que é que ele é composto, o ciclo de Carnot, do que é que ele é composto. E o aluno do ensino médio tem que conhecer isso, tá? Então, o ciclo de Carnot, ele é constituído de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então, ele é constituído de duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Então, não é uma questão assim de raciocínio, de lógica, de nada, não. A pessoa tinha que realmente conhecer o ciclo de Carnot, certo? Mas pelo menos é o ciclo mais importante, que é o que a gente meio que é obrigado a conhecer. Duas isotérmicas e duas adiabáticas, certo? Então a resposta aqui vai ser item A, duas etapas adiabáticas e duas isotérmicas. Esse é o ciclo de Carnot, que é o ciclo com rendimento máximo que uma máquina pode operar. Tá? É impossível uma máquina ter um rendimento de 100%, uma máquina térmica. Então, Carnot achou uma determinada forma de obter um rendimento máximo. E aí é um ciclo formado por duas isotérmicas e duas adiabáticas. Isotérmica é uma transformação que ocorre sem variação na temperatura. Ou seja, isotérmica é uma transformação que ocorre com a temperatura
constante. E a adiabática é uma transformação que ocorre sem troca de calor com o ambiente. Sem troca de calor com o ambiente. Com o ambiente. Aqui, ele está falando da segunda lei da termodinâmica. O que é que diz a segunda lei da termodinâmica? É impossível uma máquina térmica ter um rendimento 100%. É impossível transformar calor em trabalho integralmente, ou seja, você pegar todo o calor e transformar em trabalho sem desperdiçar nada. Tá? Isso é o que diz a segunda lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, é uma fórmula baseada na conservação de energia, certo? A primeira lei da termodinâmica diz que ΔU é igual a Q menos o trabalho. A variação da energia interna de um gás é igual ao calor que ele recebe menos o trabalho que ele executa. Então, a primeira lei da termodinâmica é dada por uma fórmula. E a segunda lei é uma teoria de tal do rendimento, certo? E aí, a 52, deixa eu ver se ainda tem mais 3 aqui. Que a gente termina, acho que próxima aula. Tenta fazer elas, ó. Elas tem uma de vetor direitinho. A figura mostra, tem essa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que encerrar, são 11h40. Eu vou te mandar os prints daqui. E tu tenta resolver essas questões o máximo possível. Revisa esses assuntos que a gente fez. Tenta fazer de novo as questões. Anota as fórmulas que apareceram, que surgiram aqui, para que depois de várias provas resolvidas, várias aulas, tu já consiga se lembrar de mais fórmulas, tá? Na Unicristos, às vezes, só se lembrar de uma fórmula assim, já acerta a questão. Não é como a Unifor, que não basta se lembrar da fórmula. Lembra as questões de física da Unifor? Monstruosas as questões. Você tinha que, além de lembrar da fórmula, você tinha que fazer 1000 cálculos, associar várias coisas e tudo. Aquelas nem sabendo da fórmula. Aquela lá, podia dar a fórmula na questão, menina, negado não ia fazer do mesmo jeito. Aqui não, aqui as questões são mais curtas, são mais simples, tá? Então, se você souber um pouquinho do assunto, você já tem uma chance grande de acertar nas questões de física daqui. Então, vai anotando os tópicos, as fórmulas, as regrinhas, que na Unicristos é mais fácil ter um desempenho bom na prova de física. As questões não são tão difíceis. E matemática também. As questões também não são tão difíceis. O que a gente vai achar difícil na Unicristos é a prova de química. Aí tu vai ver que química, das 8 questões, tem umas 4 ou 5 que eles colocam matando. Tá? Por isso que tem que ir bem nas outras para poder compensar. Certo? Tá certo. Eu vou encerrando aqui, mas tu vai continuando o teu estudo aí e a gente vai se falando. Vou te mandar os prints. Tchau. Tchau. Tchau.